Opa, beleza pura? Hoje nós vamos falar sobre alguns fenômenos ondulatórios. Vou começar falando sobre a difração. O que é a difração, pessoal? Capacidade que as ondinhas têm de contornar obstáculos. É como se nós na vida tivéssemos que ter resiliência. Cada vez que uma coisa dá errado, você vai, tenta de novo até contornar esse obstáculo na sua vida. Então, difração, propriedade da onda de contornar obstáculos. Só que é o seguinte, pessoal, não é sempre que a onda consegue contornar um obstáculo. Ela vai conseguir contornar um obstáculo quando o tamanho desse obstáculo for aproximadamente o tamanho do comprimento da onda. Quando o lambda, o comprimento de onda, for mais ou menos o tamanho do obstáculo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então vamos imaginar que isso aqui nós tenhamos uma onda, você pode fazer isso na sua casa, pega uma régua, bate numa piscina assim, ó, e cria essa onda. E aí você pega aqueles dois espaguetes assim e põe um perto do outro, criando um buraquinho no qual a onda vai querer passar, tá ok? Então imagina que isso aqui seria um espaguete, isso aqui seria outro espaguete, e você bateu a régua assim e criou essa onda, tá bom? Então o que acontece? O tamanho do obstáculo a ser contornado é esse aqui, ó. Isso aqui é o tamanho do obstáculo, é esse D aqui, ó. É esse buraco aqui, correto? Então o que acontece, turma? Como esse D, se você reparar, esse D é praticamente o tamanho do lambda, o que vai acontecer? Ó? Vou apagar aqui agora. O que vai acontecer quando esse buraco é mais ou menos do tamanho do comprimento da onda? Olha o que a onda vai fazer aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó, galera. Ela vai contornar esse obstáculo. Perfeito? E se o tamanho for muito grande? Olha o que vai acontecer, turma. Se o buraco for muito grande comparado ao comprimento de onda. Repara que aqui ela contornou esse obstáculo. Ocorreu a difração. Olha aqui agora, ó. Se isso acontecer, ó, olha o que vai acontecer. Quando ela passar por esse buraco, turma, ela vai continuar aqui assim, ó. Tá? Vai continuar aqui assim, ó. Beleza? E aqui ela vai fazer só uma coisinha assim, ó. Pronto. É isso aí. Então, nesse caso, não ocorreu difração. No dia a dia, é bem interessante você perceber a difração. Às vezes passa aquele carro com som torão. Você só ouve a batida, né? Só ouve bum, bum, bum. Por que será que você que está de longe só ouve a batida? Olha que interessante, pessoal. Nós ouvimos frequência de 20 Hz até 20 mil, tá? 20 mil Hz. O que isso significa? Se eu fizer, ó, V igual a lambda F para o som, a velocidade do som é 340. Vamos calcular o lambda de uma frequência bem pequena. Lambda vezes 20. O lambda de uma frequência bem pequena, turma, dá 17 metros. O que significa? Olha, que uma frequência de 20 Hz, no caso do som, ele contorna muito bem obstáculos grandes, ó, obstáculos de 17 metros. Meca, e se eu pegar uma frequência de, por exemplo, 34 Hz? Põe 34 aqui, ele contorna obstáculos de 10 metros. E se eu pegar uma frequência de 200 Hz? Se você colocar 200 Hz aqui, ele contorna obstáculos de 1,70 m. Então o que acontece, pessoal? Você repara que quanto menor a frequência pequena é a batidona, o som grave, perdão. É o som grave. Pum, pum, pum. Isso é a frequência pequena. Então as frequências pequenas acabam conseguindo contornar obstáculos grandes por difração. E aí ela consegue chegar até você. Por isso que a gente consegue ouvir as frequências baixas, porque elas contornam obstáculos grandes. Tá? Já as frequências altas não conseguem contornar obstáculos grandes. Aconteceria alguma coisa desse tipo aqui. Ela não consegue contornar o obstáculo que é grande. Beleza? Por isso que lá no pancadão a gente só ouve a batida quando a gente está de longe. A onda vem contornando obstáculos grandes, mas qual onda que contorna obstáculos grandes? As que têm baixa frequência. Tá bom? Por quê? Baixa frequência, lambda grande, contorna obstáculos grandes. Bacana, né? Galera, essa é a nossa difração. Bom, vamos falar agora da experiência do Jung. Turminha, tinha muita briga em que se queria provar que a luz
era onda ou a luz era partícula. Tá? O Newton defendia que a luz era partícula. Hoje a gente sabe da dualidade onda-partícula, né? A luz se comporta como onda ou se comporta como partícula, de acordo com o experimento que você faz. Mas o Jung ele queria quebrar o Newton, né? Então qual que foi a ideia dele? Ele queria mostrar que a luz tem um caráter ondulatório. O Newton dizia que a luz tinha caráter corpuscular, como se fosse bolas assim, né? Como assim, Meca? Vamos lá. Olha que inteligente a experiência do Jung. Como que ele ia mostrar o caráter ondulatório da luz? Ele criou essa experiência para provar isso e quebrar o Newton, né? Então qual que é a ideia, galera? Ó, se a luz é partícula, como Newton pensava, se eu jogar um monte de bola aqui assim, ó, luz partícula como se fosse bola, vai passar nesse buraco e vai chegar aqui. Ou seja, se eu jogar a luz aqui, isso aqui é um buraco, vai ficar iluminado aqui, só. Agora, se a luz tiver esse caráter ondulatório, o que pode acontecer? Se a luz não for partícula, como bolinhas assim, se a luz tiver esse caráter ondulatório, o que vai acontecer? Ela vai chegar aqui, ó, vê se vocês concordam comigo. Vai chegar aqui, ó, vai chegar aqui, vai contornar esse obstáculo, beleza? Vai chegar aqui, né, vai chegar aqui, vai contornar esse outro obstáculo. Então essa que é a ideia, turma. E aí, gente, a luz chega nessa parede aqui. Então essa parede vai ficar iluminada. Caramba, que legal, pois é. Só que ela vem daqui também, ó. Vai chegar aqui também, né? Ó. Quando ela chega aqui, ó, ela também contorna esse obstáculo. E aí, você que já assistiu a nossa última aula de interferência, haverá interferência construtiva e destrutiva aqui. De tal maneira, turma, que acontece o quê? Vamos lá. Então, de novo. Contorna esse obstáculo, contorna esse obstáculo. Beleza, já entenderam o conceito. Repara o seguinte, pessoal. Aqui no meio, que é um buraco, lembra? Aqui é outro buraco. Bem aqui no meio, aqui, ó. O que acontece? A luz que veio por esse buraco vai percorrer a mesma distância da que veio esse buraco. Então, no meio vai ser uma interferência construtiva. Cara, interferência construtiva de luz com luz dá luz. Caramba, então aqui no meio ficou claro, galera. Aqui no meio ficou claro. Ah, então ficou uma franjinha clara, joia. Se eu pensar um pouquinho para cima, se eu pensar um pouquinho mais para cima, o que vai acontecer? Chega a crista desse, não chega a crista daqui de baixo. Chega o vale desse e chega a crista dele. Aí vai ser crista com vale. E crista com vale é o quê? Destrutiva. Então aqui a gente vai ter uma franjinha escura. Então, o que aconteceu quando ele fez essa experiência? Jogou luz aqui e ficou um pontilhado lá, galera. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Ficou assim, ó, tanto para cima quanto para baixo. Então, o azulzinho representaria a franjinha clara e o pretinho aqui representaria a franjinha escura. Tá? Com isso, o que ele conseguiu provar? O caráter ondulatório da luz. Porque se fosse partícula, não ia iluminar aqui. Ia bater aqui, já era. Tá ok? Mas, Meca, existe algum cálculo para fazer nesse exercício? Tem sim, galera. Então presta atenção. Quando eu tenho esse exercício de experiência de Jung, que é raro de cair, tá? Mas a ideia é a seguinte, ó. Você tem esses buracos aqui, tá? Esses buracos aqui. E qual continha que você vai fazer, ó? Aqui, ó. Então vamos. Você quer saber se aqui, ó, nesse ponto, vai estar claro ou escuro? Aqui a gente sabe que é claro, mas vamos supor que você quer saber aqui, ó. E aqui, Meca, vai estar claro ou vai estar escuro? Vamos lá. A gente chama essa distância, que você quer saber se a franja é clara ou escura, de Y. Ah, então, por exemplo, sei lá, eu quero saber aqui, ó, se aqui vai estar claro ou escuro. Então, isso aqui seria o nosso Y, ok? Tranquilo? Beleza. A distância entre os dois buraquinhos, a distância entre esses dois buraquinhos aqui, ó, nós chamamos de D, tá? Então, tamanho aqui, essa distância aqui, nós chamamos de D.
Beleza? Muito bem. A distância daqui, até onde vai ser projetado lá as franjas, nós chamamos de L. Tá, e que conta que eu vou fazer, Meca? Vamos lá. Vou apagar aqui que não vai caber. Ó. A conta que você vai fazer é a seguinte, ó. Para saber se vai ficar claro ou não, a gente tem que saber se a interferência é construtiva ou destrutiva. Ó. Y D sobre L igual a N lambda sobre 2. YD sobre L igual a N lambda sobre 2. Só a título de curiosidade, não precisa saber isso, mas YD sobre L é a diferença entre os caminhos. Então, isso vezes isso dividido por isso é justamente a diferença entre os caminhos, tá ok? E aí funciona daquele jeito que nós já aprendemos. Se o N for 0, 2, 4, 6, a interferência é construtiva. Se o N for ímpar, 1, 3, 5, 7, assim vai, interferência destrutiva. Não esqueça, pessoal, no caso da luz, interferência construtiva significa que ele ficou claro. Interferência construtiva significa que ficou claro. E interferência destrutiva significa que ficou escuro. Tá, Meca, deixa eu ver se eu entendi. Fala. Em geral, o cara vai falar assim, a 30 centímetros aqui, deu claro ou deu escuro? Se tá uma franjinha de interferência clara ou escura? O que você vai fazer, galera? Substitui o Y por 30, tranquilo? Aí você vai ter essa distância aqui, substitui. Vai ter esse tamanho aqui, substitui. O lambda, se ele deu em centímetros, você tem que pôr o lambda em centímetro, ou você passa tudo para metro, não tem problema. E você acha o N. Vamos supor que o N deu 6. Fez a continha e achou o N igual a 6. O que significa? Que está claro. Ah, e se o N der 5? Que está escuro. Essa aqui é a ideia. Beleza? Bonitinha, né? A experiência do Young de difração de fenda. Beleza, galera? Vamos falar de mais alguns fenômenos ondulatórios. Vamos lá. Vamos lá, galera, agora falar sobre ressonância, né? Então, como que é a ressonância? Todo sistema, pessoal, possui uma frequência natural de oscilação. Então, você pega, por exemplo, um copo. O copo está lá com a sua frequência natural de oscilação. Você pega, por exemplo, uma casa. A casa está lá com a sua frequência natural de oscilação. Todo sistema tem uma frequência natural de oscilação, tá ok? Não acho que o corpo, essa caneta, tem uma frequência natural de oscilação, tá? Ah, Meca, por que ela não está parada? Não, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem o átomo e os elétrons não estão parados, né? Então, o que acontece? Ele vai estar oscilando com uma determinada frequência. Como que funciona a ressonância? Eu costumo dar como exemplo para o aluno, é mais ou menos aquele aluno que não gosta de determinado apelido. Sei lá, o meu apelido, certa época, foi pizza, porque meu sobrenome é Parmesani, e aí meu apelido era pizza relacionada a queijo. Beleza? Polenguinho, tive vários apelidos já por conta do meu parmesano. Vamos supor que eu não goste do apelido pizza. Então você chega e fala, Meca, seu feio. Fala, tá tudo bem. Meca, seu chato, tudo bem. Ô pizza, opa, agora você tocou na ferida. Beleza? Então qual que é a ideia, galera? É aquele momento que você começa a ficar irritado. Você fala, aqui não. Então o sistema ele tem uma frequência natural de oscilação. Vamos supor, 400 Hz. Você manda uma frequência de 500. Ok. Você manda uma frequência de 300. Ok. Agora, se você atingir exatamente os 400, aí ele vai ficar irritado. Então você consegue transferir energia para esse sistema. Então imagina que tem um copo lá de cristal. Esse copo tem uma frequência X lá de oscilação. Então a hora que você atingir essa frequência de oscilação, o que acontece? Você transfere energia para esse copo e ele começa a oscilar com uma frequência maior. Começa a aumentar a amplitude de oscilação. E aí você pode quebrar esse copo. Só com copo? Claro que não, né? Teve uma ponte chamada Ponte de Tacoma também, que entrou em ressonância com o vento lá, galera, começou a oscilar com mais amplitude e quebrou a ponte, tá? Então tem vários exemplos aí de ressonância que você pode fazer. Você pode amarrar, por exemplo, 2 barbantes, colocar um fio para oscilar, né? Depois o outro vai começar a oscilar. Então você consegue transferir justamente a energia desde que você atinja a frequência natural de oscilação. Beleza? Então tá aí. Essa é a nossa ressonância. Turma, batimento. Então pode ser que pareça no vestibular aí
fenômeno chamado de batimento. O batimento ocorre, pessoal, quando você pega duas ondas de mesma amplitude e frequências muito próximas. Como assim muito próximas, Mac? O que é muito próximo para você? Muito próximo para mim é 5 Hz de diferença, 6 Hz de diferença, 8 Hz de diferença. Isso são frequências muito próximas, tá ok? Então um é 500, outro é 502. Um é 500, outro é 505. Um é 800, outro é 805, 810, 808. São frequências próximas, ok? Beleza. Quando isso acontecer, você colocar duas ondas de frequências muito próximas, vai ocorrer esse fenômeno chamado de batimento. Ocorre uma interferência entre elas, pessoal, uma interferência, e aí o que acontece? Ela vai, por que chama batimento? Depois dessa interferência, você vai formar uma onda que ela vai ser assim, ó. Então ela vai ter uma coisa assim, ó. Deixa eu melhorar essa figura aqui. Depois da interferência das duas ondas, ela vai formar um negócio assim, ó. Ó, para ficar mais fácil, vou pôr uma... Ela vai formar um negócio assim, ó. Tranquilo? E por que chama batimento? Porque vai ter momentos de amplitude grande e momentos de amplitude pequena. Então essa onda resultante vai fazer assim, ó. Então, né? Momento de amplitude grande e momento de amplitude pequena. Por isso que é chamado de batimento, como se fosse batimento. Tum, tum. Uma hora forte e outra hora fraco. Por isso ele some, fica forte, some, forte, some. Tá bom? Como que eu calculo a frequência de batimento? É bem simples. É só subtrair uma da outra. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma onda de frequência 400 Hz e a outra de frequência 405. Então a frequência de batimento vai ser 5 Hz. Só subtrair uma da outra, tá ok? O que significa? Que ele vai fazer 5 batimentos a cada segundo. Então em um segundo vai fazer 5. Tá ok? Aí uma frequência de batimento de 1 Hz seria o quê? A cada 1 segundo ele dá o batimento. Tranquilo, pessoal? Tem simulador na internet, se você tiver curiosidade, joga lá batimento que faz essa simulação aí para você. Perfeito? Finalizando, polarização. Vocês já devem ter visto que existem óculos que são chamados de polarizados. O que acontece, turma, é que quando a onda atravessa um polarizador, a onda tem que ser uma onda transversal, ela está oscilando em todas as direções. Depois que ela passa por um polarizador, ela passa a oscilar em uma direção só. Isso é a polarização de onda. Quer um exemplo fácil de entender? Imagina um porquinho, um cofrinho que você tenha, que tem aquele rasguinho onde passa a moeda. Se você jogar a moeda em todas as direções, joga um monte de moeda, só vai entrar no buraquinho a moeda que tiver certinho com o rasgo. Então o polarizador é isso, a onda está vindo em todas as direções, depois que passa no polarizador, ela vai passar numa direção só. E uma experiência muito legal que você pode fazer, se você tiver um óculos polarizado, arranca a lente dele, coloca uma lente de assim, e depois coloca outra lente perpendicular. Você vai ver que o que está atrás de você some. Por quê? A luz que passa no primeiro polarizador, passa nessa direção, por exemplo, se você colocar a outra lente assim, passa nos dois. Passou no primeiro, passou no segundo. Se você colocar outra lente assim, passa no primeiro, trava no segundo, você não enxerga nada do que está atrás. Beleza, galera? Então é isso. Forte abraço, tchau, tchau.